Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje o assunto da nossa entrevista é cirurgia plástica. E para isso, nós estamos recebendo a doutora Silvana Reis, ela que é cirurgiã plástica. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui. Olha só, doutora, para a gente começar então a nossa entrevista, fala um pouquinho da sua formação para a gente entender melhor cirurgiã plástica. Isso, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso, fiz 2 anos de cirurgia geral na Fundação Hospitalar do Distrito Federal e fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica no Hospital Municipal Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um fornecedor de cirurgião plástico, são as melhores escolas do país, ficam no Rio de Janeiro. E hoje a doutora está atuando na Clínica Reis. Como que surgiu a clínica? Pois é, em 2006 eu vim para Manaus, procedente do Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar no Milênio como consultório e acabei sentindo essa necessidade de criar uma estrutura hospitalar onde eu pudesse operar minhas pacientes, porque muitas vezes eu levava essas pacientes para o hospital geral e ali elas se deparavam com crise de ansiedade, vendo situações paciente UTI, paciente grave, e eu senti que eu como médica precisava dar um acolhimento diferenciado, melhorar essa ansiedade desse momento, porque eu precisava trabalhar a experiência das minhas pacientes. Sendo assim, eu comecei a montar esse projeto e em 2020 a gente conseguiu inaugurar a Clínica Reis. E a Clínica Reis é um prédio, né, onde ele é a unidade hospitalar de porte 4, ele tem toda a estrutura para fazer grandes cirurgias e a gente normalmente oferece segurança, tem equipamentos, tem sala vermelha, tem contratos de remoção de UTI, tem contratos de banco de sangue. Então, assim, eu consigo realizar cirurgias até de 8, 9 horas com muita segurança. E as pacientes tiveram o resultado de uma melhoria na experiência. Estão criando realmente memórias de um momento muito prazeroso, de realização de sonho, porque para a maioria das pacientes que fazem cirurgia plástica, aquele dia é um sonho a ser realizado, é como se fosse um parto, um filho que nasce ali, uma nova pessoa que vai renascer. Com certeza. E falando um pouquinho sobre os procedimentos, quais são as cirurgias oferecidas, os serviços oferecidos na clínica hoje? Bom, a clínica tem a parte da cirurgia plástica, que normalmente é oferecido muitas cirurgias de contorno corporal, como lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, então o foco é contorno corporal. Tem também o serviço de proctologia, de colonoscopia, cirurgias por vídeo, colexistectomia. Tem também avaliações com parecer de anestesistas para os procedimentos, parecer de cardiologistas. Temos também exames laboratoriais, fisioterapeuta, massoterapeuta, equipe de enfermagem que dá todo o apoio a domicílio e dentro da clínica, né? Então as pacientes, quando elas operam e após a alta, elas são atendidas também a domicílio. E então a gente acabou organizando essa equipe focada para o tratamento cirúrgico. Também trabalhamos com sublocação, então às vezes o especialista, mastologista, cirurgião vascular, ortopedista ou cirurgião geral quer realizar a cirurgia lá, a gente também subloca o espaço do centro cirúrgico para procedimentos. Olha só, e existe um procedimento mais procurado, uma cirurgia que é mais procurada pelas manauaras, né? Com certeza existe. Hoje o que a gente percebe é que a abdominoplastia com a lipoescultura associada é a queridinha das pacientes. A maioria das pacientes procura sempre a cirurgia por conta do parto, né? Muitas mulheres são mães, ficam com a diástase e a gente também está trabalhando muito essa experiência de redução de cicatriz. Então, as pacientes antigamente tinham essa questão com a cicatriz, se ia ficar legal ou não, então a gente trabalhou isso. Hoje tentamos trabalhar com cicatrizes mínimas, reduzidas, usamos cola e temos protocolos para que essa cicatriz fique o melhor possível. Né, que no final ela fique como se fosse uma cicatriz da cor da pele e que não incomode a autoestima da paciente.
Olha só, e doutora, quem estiver nos assistindo, ligou a TV agora na Band, está assistindo o Amazonas Acontece, estamos falando de cirurgia plástica. Muitas pessoas têm como objetivo fazer uma cirurgia, tem o sonho de fazer uma cirurgia, mas tem aquele medo e não sabe por onde começar a pesquisar. Quais dicas que a doutora poderia falar agora para essa pessoa? Qual o primeiro passo que ela precisa tomar para procurar o local que ela precisa fazer essa cirurgia? Eu costumo falar que, primeira coisa, a vontade tem que ser maior que o medo. Então, quando realmente você sente que aquele transtorno está impactando a sua qualidade de vida, a sua autoestima, você tem que procurar um cirurgião plástico que esteja, de preferência, associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então um profissional qualificado, com formação para fazer esse procedimento, e também procurar a rede hospitalar que tenha segurança. Normalmente o profissional, cada profissional tem a sua rede. No meu caso, eu indico a minha clínica, que é onde eu ofereço a melhor hotelaria, o conforto, e o paciente vai nessa consulta, onde é explicado todo o passo a passo da cirurgia, todos os cuidados, exames. Depois ele tem que retornar pelo menos 2 vezes com esses exames para ser avaliado e, por fim, decidir a data e tudo mais que a paciente preferir. E para quem ainda não fez cirurgia, que é o meu caso, mas pretende fazer um dia, não sabe como é que funciona, tem todo um pré-operatório, né, doutora? Explica um pouquinho como é que funciona antes da cirurgia. Então, as cirurgias, principalmente cirurgias de grande porte, é importante você fazer exames laboratoriais, hemograma, exame de urina e tudo mais. Exames de imagem, ou seja, vai operar a mama, tem que fazer ultrassom, mamografia. Vai operar abdômen, tem que fazer ultrassom de parede, ultrassom de abdômen total. E vai fazer cirurgia no nariz, tem que fazer uma rotina de raio-x de seios da face. Então, nas cirurgias de maneira geral, toda cirurgia você tem um pré-operatório. Passar por uma avaliação com o cardiologista para ele verificar se tem alguma alteração cardíaca. Passar também pela avaliação com o anestesista, porque o anestesista vai verificar qual vai ser o tipo de anestesia que vai ser aplicada. Inclusive, um dos maiores medos que as pacientes têm é a anestesia, né? E eu deixo elas muito tranquilas de falar que a anestesia é muito segura. Hoje, a gente usa muito anestesia geral, mas também trabalhamos com peridural, com raquianestesia, e normalmente a anestesia é um procedimento muito seguro, mas é importante passar pelo especialista. Algumas pacientes com histórico de infecções, de repetição, infecção de urina, a gente ainda vai encaminhar também para o infectologista avaliar. Então, passou por essas avaliações, estando tudo ok, normalmente é uma cirurgia de muito baixo risco, é bem raro ter intercorrências. Então, o procedimento cirúrgico em si ele é muito seguro. É por isso que tanta gente faz cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica é feita da maneira certa, no hospital seguro, com um profissional adequado, é sempre um procedimento muito seguro, porque é uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia programada. Então, cirurgias programadas são cirurgias seguras. Olha só, que legal. O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Se eu fosse você, não saía daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós estamos recebendo a doutora Silvana Reis, ela que é cirurgiã plástica. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior estávamos falando de pré-operatório, mas também tem, né, o seu diferencial do pós-operatório, o tanto que é importante um bom pós-operatório, né, doutora? Muito importante. O pós-operatório, ele tem 2 fases. Tem a fase do pós-operatório imediato, que dura em média 30 dias, e tem o pós-operatório a longo prazo. Eu só dou alta para as minhas pacientes após 1 ano. Então, todas as minhas pacientes, elas têm até 1 ano de retorno na consulta para eu avaliar a cicatrização, se está tendo alguma alteração, flacidez e tudo mais. Agora, o pós-operatório imediato, ele é fundamental. Eu trabalho com protocolos. Então, esses protocolos, a gente faz prevenções de anemia, porque o paciente operado, ele tem tendência mais à anemia, prevenção de trombose, o paciente usa meia, usa anticoagulante, e também fazemos prevenções de infecções, usando antibióticos e monitorizando com exames laboratoriais até completar 30 dias. Então, nesse período, a paciente é importante ela ter retorno semanal na clínica e ser acompanhada também pela equipe de enfermagem, de fisioterapia e de técnico de enfermagem, que faz parte, que são treinadas pela minha equipe. Então, eu dou esse acolhimento para poder estar orientando a paciente, que muitas vezes é leiga, sobre o pós-operatório.
E o pós-operatório também, hoje em cirurgia plástica, ele teve uma mudança. Ou seja, a gente pede que a paciente mude o estilo de vida. Muitas vezes são pacientes sedentárias, que elas precisam sim frequentar a academia, elas precisam também ter orientação nutricional, porque o sonho, a cirurgia, é um investimento muito alto de tempo, de risco, de dinheiro, de recurso, e a paciente precisa ter aproveitamento disso. Mas para que ela tenha realmente esse sonho realizado, é multidisciplinar, não é só o cirurgião plástico. Ela precisa ter uma dieta adequada, ela precisa trabalhar a massa muscular dela, ou seja, hoje quando você fala em lipoaspiração, uma paciente que deseja fazer lipoaspiração, ela precisa sim ter uma educação corporal, ela precisa ter atividade física. Para ter um resultado melhor e manter também o resultado, porque não adianta só fazer a cirurgia plástica. Isso, porque o ganho de peso, em média, uma lipoaspiração tira 7% do peso corporal, em torno aí de 5, 6 quilos no máximo. Isso a pessoa consegue recuperar em um mês se ela não tiver um comprometimento. Né? Isso, então hoje nos consultórios de cirurgia plástica isso está sendo muito cobrado das pacientes, essa parceria. Isso faz parte do pós-operatório, a gente pesa, também verifica, faz bioimpedância, então isso tudo é muito importante para o resultado, que normalmente vai aparecer depois de 90 dias. E a atividade física nesse pós-operatório, a depender do tipo de cirurgia, ela também vai ser adequada. Vai haver liberação, mas assim, não dá para fazer com muitas cargas, dependendo da cirurgia que foi feita, o paciente vai ter limitações de atividade física. E todo esse cuidado, doutora, a gente consegue enxergar que é um diferencial da clínica, né? E tem outros diferenciais também, além de ser um hospital super seguro, tem outros diferenciais na clínica? Sim, nós temos a câmara hiperbárica, que a gente trabalha lá com oxigênio-terapia. Então, aquela paciente que fez uma cirurgia, que está muito edemaciada, com muita equimose, que está com áreas escurecidas pelo trauma cirúrgico, nós colocamos ela em oxigênio-terapia. É uma sessão numa câmara que dura, em média, 90 minutos, às vezes até 2 horas, a depender do caso. E a gente percebe que essa sessão, esse oxigênio, ele modula a resposta inflamatória do paciente. Então, o edema, ele regride rapidamente, a equimose, melhora a anemia, melhora a permeabilidade, o fluxo tecidual de oxigênio. São muitos benefícios. Muitos benefícios. A oxigenoterapia ela é indicada muito para isquemias, né, necroses, principalmente em pacientes com feridas infectadas, mas ela também pode ser usada associada a pós-operatório de cirurgia plástica para ajudar na recuperação, visto que a gente trabalha com muito descolamento tecidual, então ela ajuda bastante. E aí a gente sempre tem, antes até mesmo da alta, a paciente já faz a primeira sessão associada. E aí ela mantém, em média, um protocolo de 5 a 10 sessões de oxigenoterapia. A maioria gosta bastante, percebe que a experiência fica mais leve. Dor, as pacientes questionam muito, doutora, vai doer? Eu falo, não é uma experiência de dor, porque dor a gente consegue controlar com medicação. É desconforto, né? Você não está acostumada a usar cinta, não está acostumada a dormir numa posição diferente, não está acostumada, às vezes, a ficar com curativo, então isso é desconfortável, mas a dor é totalmente controlada com medicação e com a câmara ela diminui mais ainda. Olha só, que legal. Agora, doutora, uma dúvida bem frequente, que deve ser também a sua dúvida, a gente vê bastante essa pergunta, tanto na internet, quando a gente conversa sobre o assunto de cirurgia, é a idade. Existe uma idade apropriada? Pessoas menores de idade podem fazer cirurgia plástica? Pois é, a cirurgia plástica ela tem a parte estética e a reparadora. Então, normalmente, para a cirurgia estética, o ideal é o paciente adulto, acima de 18 anos, que já estabilizou o crescimento e tudo mais. Para a cirurgia reparadora, crianças e jovens podem ser submetidos, como orelha em abano, paciente sindrômico, sequela de queimadura, com sequelas de trauma. Então, esses pacientes, mesmo sendo menores de idade, eles podem sim ser submetidos a cirurgias reparadoras. Então, depende muito, né, da situação, do diagnóstico. Né? Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, como que a gente encontra a Clínica Reis?
Então, a Clínica Reis, ela fica localizada em Manaus, na Avenida Constantino Neri, uma das principais avenidas de Manaus. E a gente está deixando aqui o contato para vocês que tiverem interesse em conhecer esse espaço e ter uma experiência, criar uma memória de um dia de realização de sonho, do dia da sua plástica, num espaço apropriado, onde vai evitar a sua peregrinação em consultórios e tudo mais. Seguro, né, doutora? Seguro. E vai ser uma experiência de muito conforto e acolhimento, que é a nossa missão, né? Propiciar uma realização de sonho com muito acolhimento. Doutora Silvana Reis, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço, muito obrigada. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você um ótimo restinho de noite, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band. Aproveita, deixa o seu comentário, fala o que você gostou da entrevista e aproveita e deixa a sua dúvida também. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com seus amigos que vai ajudar bastante. Tchau, tchau!